Meus amigos, nesse bloco, então, vamos falar dos fatos que tornam a evolução da assistência médica historicamente muito interessantes e que nós vamos conhecer um pouquinho de como a contribuição de personagens específicos em determinados momentos, saindo da Idade Média, nós poderíamos perceber. Apenas para situar no contexto de evolução, no período que ainda antecede a Era de Cristo, existia essa figura pouco conhecida, que é o Eratóstenes, que foi um matemático e geógrafo africano que provou no século III a.C. que a Terra é redonda. Utilizando apenas conhecimentos matemáticos e geográficos, ele foi capaz de medir a circunferência da Terra com uma precisão surpreendente. Sua descoberta revolucionou o conhecimento geográfico e astronômico da época, provando que a Terra não era plana. Saindo da Idade Média, nós entramos no período da Renascença. E figuras históricas como o grande polímata, que é aquela figura que tem vários predicados, várias habilidades, que era o Leonardo da Vinci, arquiteto, pintor, e as obras mais significativas, o Homem Vitruviano, a Mona Lisa e a Grande Ceia, figuras importantes no período renascentista. Corroborando a descrição de Eratóstenes, temos a figura de Galileu Galilei, que com a sua invenção, o telescópio, revolucionou o estudo de astros e estrelas, a Via Láctea, os anéis de Saturno, e essas descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo, que é a concepção de que os astros circulam ao redor do Sol. E esse é a grande figura do Nicolau Copérnico, que provou, com estudos matemáticos e tudo, que, ao contrário da teoria então estabelecida do geocentrismo, ele estabeleceu com bases muito sólidas o heliocentrismo, que é os astros circulam ao redor do Sol, conceito até hoje aceito. Portanto, com o Renascimento, surgem várias linhas de pesquisa, a ciência deu um salto espetacular depois da Idade Média, e a figura de André Vesalius estabeleceu o maior estudo de anatomia até então feito na humanidade. E os seus desenhos eram de uma perfeição espantosa para a época, e ele foi o responsável por estabelecer todas as bases de estudo da anatomia humana. As figuras de Michael Servetus e William Harvey, já nessa época do século XVII, estabeleceram as bases para identificar o movimento do sangue no corpo e a identificação do coração como bomba. Desse quadro de Rembrandt, a ilustração dos procedimentos de dissecção de cadáver e o aprendizado da anatomia e das técnicas de cirurgia. Cirurgias, por vezes amputações, eram feitas sem anestesia. O paciente era submetido a uma contenção e a amputação era feita de forma absolutamente traumática. Outro evento traumático era a extração dentária, também que trazia no seu contexto situações extremamente dolorosas. E o iluminismo surge no século XVII
e foi um movimento intelectual e filosófico que ocorreu na Europa. Também conhecido como século das luzes, século da razão e esclarecimento, o iluminismo valorizava a razão como forma de garantir o progresso da humanidade, questionando valores e autoridade da época. Nessa ilustração, a gente já consegue perceber que os luminários da época, em diferentes áreas de atuação, começaram a se reunir para discutir suas experiências, seus progressos, seus acertos e erros. Os congressos que começaram a ser estabelecidos por volta do século XVIII. Aqui uma imagem mais pitoresca de um congresso médico feito ao ar livre e com o mesmo conceito de troca de experiências. Este quadro do pintor Robert Hinckley reproduz a cena da operação realizada com anestesia geral pelo éter, em outubro de 1846. Começa então a era da anestesia e das cirurgias e procedimentos médicos sem dor. E aí temos a imagem de René Laennec, que foi o inventor do estetoscópio. Um instrumento simples e revolucionário. O estetoscópio, que até hoje acompanha os médicos em todo o mundo, permitiu diagnósticos importantes das doenças pulmonares, das doenças cardíacas, avaliação de eventos abdominais e muitas outras utilidades. O estetoscópio ainda exerce um papel importante na prática médica. A imagem de um médico munido do seu estetoscópio e atendendo uma família campestre. Esse também é um estetoscópio de Pinar, que foi usado muitos e muitos anos como uma forma de ausculta dos fetos dentro do útero materno. Essa imagem histórica mostra a utilização do Pinar como um instrumento para a ausculta cardiofetal, hoje substituído pelos modernos cardiotocógrafos. O requinte do estetoscópio moderno chegou a tal estágio que, além de possibilitar a ausculta cardíaca, a gente pode registrar a parte elétrica do coração e amplificar o som para que dê um melhor detalhamento do que está acontecendo com as estruturas internas do coração. Modernamente, nos pacientes que estão dentro do hospital, nós temos os modernos monitores com múltiplos parâmetros, que, aliado aos modernos equipamentos de ecocardiografia, já se pode fazer uma semiologia do coração com muito mais segurança e muito mais definição e pormenores das estruturas do coração. No início do século XVIII, tem-se historicamente o primeiro registro gráfico da pressão arterial feito experimentalmente em um cavalo. O responsável por esse feito fantástico foi Stephen Hales, e foi exatamente no período onde a Renascença trouxe uma nova era do conhecimento. Em seguida, temos, historicamente, as figuras de Korotkov, Jean-Louis Marie e Samuel von Bach como desenvolvedores do esfigmomanômetro, ou o conhecido aparelho de pressão. No final do século XIX, o italiano Rivarotti desenvolveu a braçadeira, uma estrutura pneumática que possibilitou o controle, juntamente com a coluna de mercúrio, em muito mais requinte na avaliação da pressão arterial. O monitor multiparâmetro pode fazer o registro periódico da pressão. Ele estabelece média de pressão, e isso com a braçadeira colocada no paciente,
sem invasão da artéria. É chamada pressão não invasiva. E nesse esquema a gente vê já um avanço para a detecção da pressão arterial com a punção diretamente na artéria, o que é essencial em situações de terapia intensiva, em que o paciente precisa ter um controle muito constante do nível de pressão arterial. E o holandês Hans Janssen, em 1565, inventa o microscópio óptico. Aí um esquema como funciona o microscópio primitivo, né? Uma luz refletida por espelho, passagem por uma plataforma onde tem um objeto, a objetiva detecta, novo espelho reflete e aí a luz, a imagem é colocada à disposição do olho humano. E nesse desenho vemos a grande figura de Louis Pasteur em seu laboratório na França, fazendo a identificação do mundo microscópico. E aí um sumário da descrição dos primeiras evidências do bacilo da tuberculose, do bacilo anthracis, do actinomiceto e do micrococcus, como descrito na ocasião. E aí diferentes formas dos micro-organismos, bacilos, bastonetes, e de várias formas eles podem se apresentar. Essa é uma imagem que ilustra o quanto o microscópio ajudou a conhecer a célula, as organelas, o núcleo e desvendando o grande mistério que era a unidade dos órgãos, a célula. Conhecer o mundo microscópico especial do sangue. Aí, os glóbulos vermelhos e um glóbulo branco. O domínio da microscopia permitiu testemunhar esse fenômeno fantástico da fecundação. Óvulo e espermatozoides se juntando para dar origem à vida. Conhecer também o mundo misterioso dos neurônios e suas conexões sinápticas, esse mundo a ser ainda desbravado e a cada dia exigindo mais e mais pesquisas para o conhecimento do cérebro. Outra imagem fantástica é esse flagrante da divisão da célula, a chamada mitose, que é um fenômeno de multiplicação de células que permite o desenvolvimento de um novo ser, como na embriologia, assim como regeneração de tecidos e substituição de células velhas de algum tecido por células novas, processo constante na vida do ser humano. Nesse desenho podemos ver as diferentes formas que as células podem adotar e dependendo da sua função. Temos a célula de glóbulo vermelho, o espermatozoide, o neurônio, a célula muscular, a célula epitelial e o glóbulo branco. O microscópio eletrônico foi inventado em 1932 e tem sido rapidamente aperfeiçoado desde então. O microscópio de transmissão foi apresentado pelo físico alemão Ernst Ruska em 1931 e sua importância foi tão grande que ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1986. O microscópio de varredura foi iniciado por Max Knoll em 1935. O microscópio eletrônico é um instrumento que usa a aceleração de elétrons para produzir imagens aumentadas dos objetos. Ele é mais sofisticado do que o microscópio óptico e permite visualizar estruturas em escala muito menor. Sendo mais adequado para pesquisa científica avançada, ele também pode ser usado na indústria de alta tecnologia, para pesquisa de ranhuras em ligas metálicas e aonde somente, especialmente na estrutura das aeronaves,
com o desgaste, apenas em microscopia eletrônica às vezes identifica pequenas rachaduras nas estruturas das aeronaves. E o mundo da microscopia eletrônica é muito mais sofisticado, mais requintado, conhece essa estrutura com detalhes, como nessa imagem do neurônio. Imagens tão especiais como essas dos fungos, dos poros dos fungos, uma imagem muito espetacular. E a microscopia eletrônica consegue detalhes das organelas do citoplasma celular com requintes, assim como do núcleo da célula, possibilitando análises muito especiais. Essa é uma célula, é um grupo de células de um tumor maligno, com detalhes muito especiais da estrutura. Portanto, conhecer o mundo microscópico das células, dos seres vivos e agentes patogênicos realmente transformou o diagnóstico ao longo das últimas décadas. E hoje nós nos defrontamos com os desafios das substituições de células através das chamadas células-tronco, que são células que podem ser colhidas no cordão umbilical de recém-nascidos ou mesmo na medula óssea de pessoas adultas. São células que podem se desenvolver, são células primitivas que podem se desenvolver em células especializadas, como a gente está vendo nesse desenho. Temos a imagem da dupla hélice do DNA, uma molécula que já foi considerada a molécula de Deus. A descoberta do DNA ocorreu em 1869, quando o bioquímico suíço Johann Meissner isolou a substância do núcleo das células. No entanto, a estrutura tridimensional do DNA, conhecida como dupla hélice, foi descoberta em 1953 por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Essa descoberta revolucionou a biologia e a genética, proporcionando uma nova compreensão sobre a hereditariedade e a função do DNA. Com o conhecimento mais aprofundado da estrutura do DNA e todos os fenômenos que cercam a reprodução humana, a transferência de material genético, isso viabilizou o estudo da clonagem, que é cercada de muitas discussões do ponto de vista ético. Não existe a possibilidade de clonagem humana, e a clonagem terapêutica ela é utilizada muito mais para preservar e fazer divisões de células-tronco para terapias, como eu já apresentei previamente. Mas a clonagem reprodutiva, desde da ovelha Dolly, muitas clonagens foram feitas com uma série de problemas, mas ainda é um futuro ainda obscuro, né? Bom, com esse bloco nós entendemos a evolução de todo o contexto de desenvolvimento da ciência em prol da saúde. Um grande abraço a todos.